Graça e paz aos meus irmãos do Grupo Adventistas do Sétimo Dia, corrente de oração, unidos em oração e de todos os lugares que nos ouvem. Bendito seja Deus. Por mais uma oportunidade de estudarmos a sua palavra, vamos orar. Bondoso Deus e Pai, nós viemos hoje em busca do poder e da direção do Teu Espírito, porque sabemos que só mediante esse poder que podemos ser transformados. Por isso nos transforma, nos usa para a Tua glória e coloca a semelhança do Teu caráter em nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Queridos, ainda com o nosso tema A Criança, o nosso verso de hoje, Provérbios 22:6, que diz: educa a criança no caminho que deve andar, e quando for velha não se desviará dele, ou grande não se desviará dele. Quer que eu diga? Essa não é uma promessa, mas é uma proporção muito grande de dar certo, não é? Quando o pai e a mãe cumprem o propósito de Deus, Deus também abençoa nessa direção. E olha o que a serva do Senhor vem nos dizendo. Nunca se pode acentuar demasiado a importância da educação ministrada à criança em seus primeiros anos de existência. As lições aprendidas, os hábitos formados durante os anos da infância têm mais que ver com o caráter e a direção da vida do que todas as instruções e educação de anos posteriores. Muitas vezes nós costumamos dizer que uma criança em sua meninice não entende, mas a esponja nova tem muito mais poder de absorção, não é verdade? E aquilo que nós damos de material na infância para os nossos filhos, isso pode decidir o destino eterno deles. Os pais devem considerar isso, eles precisam compreender os princípios que fundamentam o cuidado e a educação da criança. Devem ser capazes de criá-las sadias, físico, espiritual e moralmente, porque a saúde do corpo, da mente, também produz a saúde espiritual. Não pode haver uma quando não há outra, não é verdade? Os pais devem estudar as leis da natureza, cumpre-lhe familiarizar-se com o organismo humano. Devem conhecer as funções dos vários órgãos, suas relações e dependências mútuas. Devem estudar a relação entre as faculdades mentais e físicas e as condições exigidas para a ação saudável de cada uma delas. Assumir as responsabilidades da paternidade sem esse preparo é um pecado. Vocês estão entendendo, queridos? Nós não temos mais hoje conhecimento, do que é pecado. Mas negligenciar essa obra, Deus está dizendo que é pecado. Demasiado pouco se entende as causas que servem de base para a moralidade, para a enfermidade e a degenerescência que existe hoje em dia, mesmo nos países mais civilizados e favorecidos. Espécie humana está se deteriorando, ou seja, o meu povo perece por falta de conhecimento, mas quando o volume existe e eu não pesquiso, é negligência, não é verdade? Olha o que a serva do Senhor ainda nos diz aqui. Essa espécie humana está se deteriorando, mas de 1/3 dela morreu na infância. Dos que atingem a maturidade, grande é a quantidade dos que sofrem de qualquer forma de doença, e poucos são os que alcançam o limite da existência humana. Vamos orar para que Deus torne isso uma coisa diferente em nossa vida. Bondoso Deus e Pai, nos dê graça e poder do céu para ser transformados pelo Teu poder. Nos alcança, nos transforma a cada instante. Em nome de Jesus. Amém.